Boa tarde, queridos alunos. Vamos falar de força elástica. Para tal, considerem uma mola que está presa em algum suporte e está pendurada. Não existe massa nenhuma nessa extremidade da mola. Então, como essa mola ideal, ela nem pesa sobre ela mesma, nós vamos dizer que esta aqui é a posição de não deformação. E esta posição de não deformação, nós vamos dizer que é posição x igual a 0. Bom, se nós pendurarmos na extremidade desta mola uma massa, ela vai esticar. E o quanto ela estica, vamos pegar, é a pontinha do gancho que é a referência, a pontinha do gancho, ó. Então, isto aqui é x, é o quanto ela esticou, né? Tudo isso aqui foi o quanto a mola esticou. Nós dizemos então, ó, que essa configuração aqui é uma configuração de equilíbrio, porque ao pendurar essa massa, a mola estica e o sistema fica em equilíbrio estático, fica em repouso, inclusive. E nós podemos dizer então que a força resultante é 0 e, portanto, a força elástica é igual à força-peso. Nós poderíamos fazer essa experiência repetidamente e ir aumentando esta massa. Por exemplo, duplica essa massa, nós veríamos que a deformação duplica. Triplica a massa inicial, a deformação da mola triplicaria. Quem descobriu isso foi Hooke, o contemporâneo de Isaac Newton, segunda metade do século XVII. Por isso que essa lei leva o seu nome. Ele descobriu como nós escrevemos matematicamente a força elástica em função da deformação x. A força elástica é diretamente proporcional à deformação x. O sinal contrário significa que a deformação é neste sentido, ó, por exemplo, para baixo, a força elástica é para cima. Por isso que a força elástica é dita uma força restauradora. Ela sempre tende a puxar o sistema para a posição de não deformação. Este K é uma constante, é a chamada constante elástica ou constante de elasticidade da mola. No sistema internacional, a unidade é Newton por metro. Então, esta é a maneira experimental de descobrir K. Se nós fôssemos fazer um gráfico, como é que se comporta? Força elástica, módulo da força elástica em função da deformação, nós teríamos uma reta, onde a declividade desta curva aqui informa a constante elástica. Então, se eu tenho um ângulo alfa, a tangente deste ângulo é a constante elástica. Só para a gente saber. Bom, vamos para esta outra situação mostrada nessa outra parte do quadro. Nós temos aqui, ó, inicialmente, nós temos, como no material de vocês, coloquei a mola agora na posição horizontal. Tanto faz, ela poderia estar em qualquer uma das posições. Então, apoiei uma massa, ó, está presa nesta mola. E esta é a posição de não deformação, que nós estamos dizendo que é x igual a 0, porque a posição estamos fazendo coincidir com a deformação. Então, se vem um agente externo e puxa esta massa para cá, ela está presa na mola, ó, puxou um agente externo, puxa. Este agente externo que exerceu esta força sobre o sistema, ele deu energia para o sistema e essa energia ficou armazenada no sistema, na forma de energia potencial elástica. Vamos olhar agora para a força elástica. Ó. Quando esse agente externo puxa esse bloco para esta posição aqui, ó, na medida que a gente vai tirando isso aqui da posição de equilíbrio, a força elástica vai aumentando. Ó. A força elástica sempre aponta na direção do x igual a 0, posição de não deformação. Então, ó, deslocamento que ocorreu e a força elástica, ela se opõe a esse deslocamento. Então, a força elástica vai realizar um trabalho negativo.
Como é que se calcula o trabalho da força elástica? Eu vou deduzir aqui para vocês, ó. Trabalho da força elástica. De uma maneira geral, trabalho de uma força que não é constante, ele é descoberto pela integral, desde a posição inicial até a posição final, da força elástica, e agora aqui a função força elástica vezes elemento de deslocamento. Não se assustem se vocês não conhecem o cálculo integral. Vai nos interessar o resultado, eu só estou mostrando como é que se chega nele. Então, agora, ó, força elástica eu substituo pela função. Como é que eu escrevo ela? Menos kx. Então, o trabalho da força elástica é essa integral. Resolvendo essa integral, k é uma constante, permanece, integral de x vezes elemento de deslocamento dx é x ao quadrado sobre 2. Então, essa integral dá isso aqui. Mas os limites de integração é desde o estado inicial até o final. Então, significa que é tudo isso aqui para o estado final, tá aqui, ó, menos k, x final ao quadrado sobre 2, menos tudo isso aqui para o estado inicial. Então, menos com menos vai dar mais kx ao quadrado sobre 2. Então, nós podemos identificar que a parcela kx ao quadrado sobre 2 é energia potencial elástica. E podemos dizer que a energia potencial elástica, ou, perdão, o trabalho da força elástica é igual ao negativo da variação da energia potencial elástica. Mas para nós, sempre vamos simplificar. Ó, se a gente diz que a posição inicial é zero, de não deformação, e a mola será esticada, ou seja, um x é positivo, então o trabalho da força elástica é negativo, como tínhamos visto aqui, ó. Ó, trouxemos da posição 0 até essa posição x, então o trabalho da força elástica foi negativo, porque a força elástica e o x têm sentidos contrários. Mas nós vamos nos ater ao resultado. Nós vamos dizer que sempre que a posição inicial for 0, a deformação da mola, x final é x, simplesmente, né? Então, a energia potencial elástica final é 1/2 de kx final ao quadrado. Ou, de uma maneira mais geral, sempre a energia potencial elástica é 1/2 de kx ao quadrado. Não é necessário cumprir isso aqui que eu coloquei. Então, energia potencial elástica é sempre 1/2 de kx ao quadrado. E as unidades são as unidades do Sistema Internacional de Unidades. K é Newton por metro, X é metro ao quadrado. Então, nós podemos demonstrar que Newton vezes metro é Joule, unidade de trabalho, unidade de energia. Vamos ver um valor numérico. Se nós tivéssemos aqui, ó, puxássemos essa mola, fizéssemos uma deformação aqui de 10 centímetros, ou seja, fizéssemos um ΔX, vou botar aqui em vermelhinho, ó. Opa, aqui não se enxerga, fizéssemos aqui um ΔX, ou simplesmente X, a deformação, né, de 10 centímetros, ou seja, 0,10 metros. E se a nossa constante elástica fosse, por exemplo, 12 newtons por metro. O que significa isso? Que nós precisamos colocar nesta mola um peso igual a 12 newtons para que a deformação x seja 1 metro. Isso que significa o K ser igual a 12 newton por metro. Então, caso a gente faça isso, né? Deforme esta mola por 10 centímetros, ou seja, 0,10 metros, e a constante elástica K, pequeno, né, K minúsculo, seja 12 newton por metro, nós podemos fazer a conta qual é a energia potencial elástica. 1/2 de kx ao quadrado. A gente vai descobrir que essa energia potencial elástica é 0,060 joules, ou 60 milijoules. Tchau!